Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula. Na aula de número 7, nós teremos a revisão e avaliação. Vamos rever aí muitos conceitos e os conteúdos aprendidos ao longo desta unidade. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, e nós damos início a esta aula de revisão, relembrando, revisando conceitos importantes como o conceito de esporte, que é toda a atividade competitiva com objetivos e regras bem definidos e lembrando, salientando que o objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. Nós conhecemos ao longo das aulas diversas modalidades esportivas, isso porque eles são classificados, olha só, em diversas categorias, né? Vou colocar assim, a gente classifica ele nessas categorias de esporte. Vamos ter os esportes de invasão, de campo e taco, rede, parede, combate, esportes técnicos combinatório, precisão e os esportes de marca. Fica aí, quem sabe, se você ficou curioso, fica a dica para você dar uma pesquisada depois para conhecer cada uma dessas categorias. Nas nossas aulas, nós trabalhamos especificamente 3 dessas categorias. A primeira delas, a gente já relembra agora, os esportes de parede e de rebote. Para a gente ter um entendimento melhor e relembrar quais são esses esportes, a gente tem uma característica dos esportes em que se joga com uma parede de rebote. Os jogadores, eles compartilham o espaço de jogo e eles vão se alternando, atacando a bola e rebatendo ela numa parede, como no caso do squash, o raquetebol ou a pelota basca, tá bom? Um visual melhor desses esportes, dessas modalidades esportivas, a gente tem nestas imagens que aparecem pra gente agora, olha só, os equipamentos, o formato da quadra, a rede divisória ali e também o ambiente fechado, que é onde tem os esportes de parede de rebote. A gente vai relembrar um pouco sobre o squash. O squash ele é um esporte emocionante e dinâmico, que requer uma grande variedade de habilidades técnicas, Ele é um esporte baseado nos princípios do tênis, porém ele é praticado numa quadra fechada por 4 paredes ali, que uma delas obrigatoriamente tem que ser de vidro e é a que fica nas costas ali dos jogadores. Sobre a história do squash, a gente falou nas aulas que existem 2 versões, A primeira delas é que ela foi criada ali como uma variante do tênis, como um esporte improvisado por presos, por indivíduos ali do sistema carcerário inglês. E como eles não tinham espaço para se exercitar, eles pensaram nesse esporte ali num cubículo, tá bom? Num ambiente fechado ali por 4 paredes. Isso já remete um pouco das características do squash, que ele é jogado nesse ambiente fechado por 4 paredes. Tá bom? Um pouco mais, a gente vai ter uma outra versão histórica, e é a mais aceita ali pelos participantes, é que ele surgiu por volta de 1830 numa escola inglesa chamada Harrow School, depois que uns alunos encontraram lá uma bola furada de um esporte bem popular, mas que dava, pelo fato dela estar furada, ela ganhava deslocamentos muito diferentes, ficava quase que impossível de prever para onde que ela ia, e isso dava uma dinamicidade muito grande para o jogo. Eles deram, então, origem a um jogo dinâmico, como a cartela mostra para a gente, já que essa bola apresentava nessa diversidade de trajetórias, o aspecto que exigia deles ali maior esforço para poder pegar a bola, e eles não podiam simplesmente esperar ela voltar. Embora essa versão seja de 1830, oficialmente, o dado que a gente tem oficial é que em 1864 foram construídas ali as primeiras 4 quadras de squash na Harrow School, e esse é o dado oficial que confere aí, vamos colocar assim, o start oficial do esporte. Bom, nesse esporte, olha só, o objetivo do jogo, é bater a bola de maneira que o adversário não consiga rebater ela de forma válida. Para isso, olha só, os jogadores podem usar para marcar ponto, as 4 paredes da quadra, no caso, a parede da frente e a do fundo, tá bom? Na verdade, aquela parede lá é a da frente e a do fundo seria essa aqui que
teria que ter uma parede de vidro aqui depois dessas linhas que a gente vê, tá bom? E também as paredes de vidro, tá bom? Perdão, as paredes laterais. Uma partida ela é disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 ou 5 games. A escolha fica aí dos jogadores ou dos promotores do evento. Para a gente conversar um pouco mais sobre o Squash, a gente vai voltar lá para a nossa sala de aula. Vamos lá? Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre a quadra de jogo, né? Que era o ambiente que nós estávamos anteriormente. A quadra oficial ela deve ter os seguintes diâmetros, né? 9,75 de comprimento por 6,4 metros de largura. A parede frontal precisa ter 4,75 metros de altura e a parede traseira, que é a de retaguarda, deve medir 2,13 metros de altura. A caixa de serviço, que é aquele ambiente que a gente viu demarcadinho, né? Ela deve ser um quadrado perfeito de 1,6 metro por 1,6 metro. As marcações na quadra elas são feitas com faixas ali de 5 centímetros de largura e elas delimitam, além da caixa de serviço, a altura da linha de serviço, que deve ser de 1,78 metros de altura, tá bom? Para a gente ter um visual melhor dessas medidas, aparece a imagem para vocês apreciarem, a imagem da quadra, tá bom? Vejam aí as medidas do fundo, são menores do que as de lá da frente, né? E a gente vai ter essa variação aí nas alturas. Nós conhecemos ao longo dessas aulas também algumas das jogadas comuns, né? Assim como os esportes de modo geral, né? Vamos citar aqui o futebol, por exemplo. Tem lá o chute, o passe, a gente vai ter um voleio também lá. No squash a gente vai ter algumas jogadas que elas são chamadas de batidas. E as principais batidas são a batida paralela, o voleio, a batida curta ou drop, a batida ou bola cruzada, o bust, o lob e a batida de nick. Bom, aqui a gente vai fechar um pouquinho sobre esses esportes de parede de rebote. A gente vai entrar em outra categoria que a gente conheceu, que são os esportes de invasão. Nesses esportes, as equipes têm como objetivo, né, conduzir o objeto, geralmente uma bola, até um local específico dentro da quadra ou campo do adversário para marcar ponto. E aí eu tenho como exemplo dos esportes de invasão algumas modalidades mais conhecidas, né? Eu cito para vocês o futebol, o futsal, o handebol, o basquete. E a gente tem também outras modalidades que são menos conhecidas, como o frisbee, o rugby, o futebol americano, o hóquei e o lacrosse. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessas últimas modalidades. Se não, não se preocupem, a gente vai relembrar e rever duas delas que nós conhecemos nas nossas aulas. A primeira delas é o frisbee, essa que já aparece para a gente. Embora esse simples nome Frisbee já identifique o jogo, ele também é conhecido por Ultimate Frisbee. E para a gente entender um pouco melhor, ele é um esporte praticado com um disco que combina um pouco da destreza do futebol americano com a finta e as marcações do basquete. Isso porque são necessários ali movimentações rápidas, né? Tanto para deslocar como para tentar enganar o adversário, ludibriar o adversário ali fugindo, né, com o disco. Bom, o Ultimate Frisbee ele é um esporte de invasão semelhante aí ao futsal, handebol e basquete, né, que são as modalidades que citei para vocês. Porém, ele vai ter algumas características bem peculiares que o diferencia dos demais. Ele possui uma estrutura funcional do ataque e defesa, tá bom? É a mesma estrutura funcional lá dos esportes que citei. Ao passo que o indivíduo precisa atacar, ele precisa também se defender no âmbito do jogo, né, no momento do jogo. E as regras de ação, como se desmarcar para receber o móvel, por exemplo, também é uma característica que ele partilha com os esportes que citei para vocês. A principal diferença que a gente pode citar entre o frisbee e os outros esportes é que ele não possui árbitros. Os próprios participantes devem autorregular o jogo quando ocorre alguma infração ali às regras pré-estabelecidas, tá bom? E aí, esse jogo, embora ele pareça uma brincadeira que a gente vê em filmes, eu acho, né? Não sei se vocês já viram em algum filme, novela, mas é mais como a gente vê na televisão. Mas ele é um jogo e ele tem objetivos. E olha só, o objetivo desse jogo é ir
passando o frisbee para os companheiros de equipe até que ele chegue ao final do campo, um local chamado de end zone, que é a área definida ali como o final da quadra, né, onde você vai marcar o ponto. Em um jogo, ele é um jogo de conquista de território, assim como o futebol americano e o rugby, tá bom? Quem está com o disco não pode sair do lugar, vai precisar ficar fixo ali, imóvel. A partir do momento que você recebeu o frisbee, o disco, você tem que parar de correr imediatamente e quem está sem o frisbee deve se movimentar para fazer a recepção sem marcação, perfeito? Nessa perspectiva dos esportes de invasão, nós falamos também sobre outro, que talvez não seja muito comum, nem tão famoso na nossa região, mas nós falamos sobre o hóquei, né? Ou hockey, com esse som de R. E aí o hockey, ele apresenta algumas variações, algumas, como vou dizer, modalidades que surgiram a partir da principal. A gente tem aí o hóquei sobre o gelo, que também é comum nós vermos ele em filmes, né? Basicamente filmes, uma vez que a gente quase não tem esse contexto, né, gelado aqui no Brasil. A gente vai ter o hóquei sobre patins, que a gente também não tem tanta expressividade, tanta prática, pelo menos aqui na nossa região, e o hóquei sobre a grama, que no Brasil tem crescido um pouco, tá bom? Um pouco da origem aí do hóquei, né, para a gente conhecer, eu posso dizer para vocês, dentro das pesquisas que fiz, acredita-se que ele surgiu há muito tempo. Isso está registrado ali em antigas gravuras e documentos que comprovam a versão mais próxima do esporte, como a gente conhece, né? Como a gente conhece hoje, ela surgiu lá no Egito por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, antes de Cristo, já tem lá grafado nas paredes algumas imagens que indicam um esporte muito similar. Não era propriamente dito o hóquei, mas a utilização do taco para conduzir um objeto são características desse esporte observadas nessas gravuras. Essa palavra, né, hóquei, ela surgiu pela primeira vez sendo a versão inglesa da expressão rocket, que significa bastão de orientação. E é característica de um jogo francês da Idade Média, em que os bastões eram usados para empurrar objetos. Porém, o surgimento do hóquei na grama, propriamente dito, ele aconteceu no século XIX, na Inglaterra, em 1852, tá bom? Algumas características do hóquei na grama, a gente vai conhecer agora. Ele é um esporte coletivo disputado aí por duas equipes. Essas equipes, elas vão ter aí 11 jogadores, sendo 10 na linha e 1 no gol. Uma característica similar à do futebol de campo, né? E aí vai ter também mais 5 reservas ali para eventualidades, né? Tanto para substituir os que estão atuando em campo, como, de repente, alguém que se machuca, né? Vai ter um reserva para assumir ali o lugar do colega lesionado no momento da partida. O objetivo desse jogo é marcar o maior número de gols possíveis na baliza adversária e ele também vai ter um tempo regulamentar para que isso possa acontecer. Vamos conhecer o tempo de partida. Olha só, cada partida ela vai consistir em períodos de 15 minutos com intervalos de 2 minutos entre os períodos 1 e 2, 3 e 4. E um intervalo de 5 minutos entre os períodos 2 e 3. Imaginem que vai ter lá o período 1, o período 2, e a gente tem um intervalo aqui entre o 1 e o 2. A gente vai ter o 3 e o 4, a gente também vai ter um intervalo aqui entre o 3 e o 4. Porém, entre esses 2 quartos, a gente vai ter um intervalo maior de 5 minutos. Eu acredito que por conta do tempo de jogo, para que o atleta possa se restabelecer melhor, né? Não só tomar uma água muito rápido, sentar, não, voltar um pouco a calma, esfriar o sangue, recompor ali as estratégias e voltar para o jogo, tá bom? Então, é um jogo dinâmico, ele tem algumas paradas ali no meio do desenrolar desse jogo, tá bom? Para tentar ajustar ali possíveis questões de faltas ou ajustar equipamentos. Falando em equipamentos, olha só, vamos relembrar, né, alguns equipamentos utilizados aí para a prática do hóquei. A gente vai utilizar para jogar, né, os tacos, que tecnicamente a gente chama de sticks,
E eles são feitos de fibra de carbono ou de fibra de vidro. O peso deles varia ali entre 350 e 700 gramas. A bola oficial ela é feita de cortiça e plástico e ela possui 2,63 centímetros de circunferência e o peso é de 160 gramas. Eu não sei se vocês conseguem visualizar por conta do fundo branco, mas ela está bem ali na frente do taco, tá bom? Os goleiros, eles são os únicos que podem tocar na bola com qualquer parte do corpo. Isso porque ao atleta só é permitido conduzir ela com o stick, com o taco. Ele não pode, em dado momento, pegar lá, surgiu a oportunidade, ele pega e dá um totozinho com o pé na bola, ou então a bola veio mais alta, ele joga com o ombro. Não existe isso, tá bom? Só pode usar o taco e só o goleiro pode tocar nela com qualquer parte do corpo. Esse jogo, ele tem também, por característica, né, ele acontece num campo. E aí a gente vai conhecer um pouco dessas medidas, né, oficiais aí do campo. O campo oficial ele deve ter 91,40 metros de comprimento por 55 de largura. E as medidas da trave, elas são de 2,14 metros por 3,63 metros de largura. Embora nos filmes a gente veja lá no hóquei sobre o gelo, né? As traves são baixinhas, o goleiro, a trave fica aqui atrás mais ou menos na altura do ombro. Essa não, essa já vai ser um pouco maior, parecido até com a trave do futsal e do handebol. Há também, nesse esporte, né, há um semicírculo de 14,63 centímetros de distância máxima da linha de fundo, que leva o nome de striking circle, ou o circo de fazer o striking ali, né? E é a área onde pode ser realizada ali os remates, né? Os remates. Qualquer gol marcado fora em que a finalização foi feita fora dessa zona, ele é invalidado, ou seja, ele precisa estar dentro dessa zona para conseguir converter o ponto. Para a gente ter um visual melhor desse campo, ele aparece agora para a gente, olha só, todas as medidas, né, os locais ali que citei para vocês. Esse esporte possui algumas regras e a gente vai relembrar aqui um pouquinho dele. Olha, o gol só pode ser marcado dentro da zona de remate ou remate. É proibido bater na bola quando ela estiver acima do ombro. É proibido jogar a bola na direção de um adversário. E a falta intencional dentro da zona de remate, ela é pênalti, tá bom? A gente vai ter também a marcação de faltas, e aí é considerado falta erguer o taco acima da linha do ombro, colocar o taco na frente do adversário, empurrar deliberadamente o adversário ou ainda bloquear o taco do adversário para tentar impedir alguma jogada. Isso vai configurar a falta e essas faltas são marcadas aí por intermédio de cartões. Cartões que tem até um formato diferenciado e até engraçado, né? A gente vai ter o cartão vermelho que, diferente do futebol, ele vai dar, perdão, o cartão verde, ele vai dar uma suspensão de 2 minutos. Eu ia falar que o vermelho não dá expulsão, mas ele também tem a característica igual do futebol e ele dá expulsão. O amarelo vai ser uma suspensão de, no mínimo, 5 minutos e o vermelho vai ocasionar essa expulsão sem a possibilidade de o jogador expulso ser substituído. O hóquei e o frisbee, eles carregam, né, inúmeros benefícios. E aí alguns deles eu cito para vocês. Eles estimulam ali o senso de cooperação e de trabalho em equipe, vai incentivar o desenvolvimento da capacidade de liderança, disciplinando os menores, né, que praticam esse esporte. Os participantes, eles processam melhor a ideia de esforço coletivo em prol de um objetivo comum. E acredito que a máxima que esse esporte trabalha é a característica do fair play, que é o jogo limpo, né, traduzindo ao pé da letra, onde a gente percebe que ainda que eles percam a partida para o adversário, a derrota ela vai ser absorvida como um fator de motivação e não de desistência, né, de desistência para novos desafios no gramado e fora dele. Nós conhecemos também outra categoria de esportes, que são os esportes de combate, que são modalidades competitivas nas quais ocorre o enfrentamento direto entre 2 oponentes, podendo ou não envolver aí o uso de armas, tá bom? Não é uma premissa geral, uma regra geral que seja necessário haver armas dentro dos esportes competitivos. Esses esportes, né, essas modalidades, elas seguem regras específicas de contato, de modo a evitar ferimentos graves entre os praticantes.
E aí eu cito para vocês a esgrima, o boxe, o taekwondo, o kung fu como exemplos de esporte de combate. Para a gente ter um visual melhor, olha só, esses são os esportes que citei para vocês, né? Embora aqui no kung fu o indivíduo esteja ali com uma arma, na esgrima também uma arma branca, né? No boxe, a luva funciona mais como uma proteção e não como uma arma. Esses esportes são bem famosos, mas nós vamos relembrar um específico que trabalhamos na nossa aula, que é a esgrima. A definição técnica de esgrima é a arte de manusear o florete, o sabre e a espada, que são as armas brancas usadas para ataque, defesa e contra-ataque. E esse é o único esporte de combate em que não é permitido o contato corporal entre os praticantes, tá bom? Esse termo esgrima, ele vem do antigo provençal, é um termo de uma cidade chamada Provença, na França, tá bom? E ele também tem traços com o vocábulo germânico skirman, que significa proteger. Ele é um desporto que evoluiu da antiga forma de combate, né? Em que o objetivo de tocar no adversário com uma lâmina ao mesmo tempo e você evita de ser tocado também, perfeito? Atualmente a gente vai ter 3 modalidades de esgrima, mas até chegar nesse modelo atual, ela atravessou muitas eras históricas e nós conversamos, relembrem, nós falamos sobre o desenvolvimento, né, desde da prática da utilização da espada, relatada em diversas grafuras, pinturas e até mesmo na Bíblia. Lembrem que falei a vocês sobre esse desenvolvimento histórico. E aí tendo como, talvez, um ponto focal as escolas alemã e italianas, que foi onde a esgrima se consolidou como um esporte. Chegando no Brasil ali com Dom Pedro II, né, que demonstrou interesse pela modalidade e inseriu nas escolas militares, tendo também por ápice a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Berlim. E aí a gente relembra também um pouco dos objetivos dessa modalidade, né? O objetivo do esgrimista é tocar o adversário e, ao mesmo tempo, evitar ser tocado por ele. Em cada esgrimista existe um fio preso ali na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou ali no adversário. Os equipamentos utilizados nesse esporte são a espada, o florete e o sabre. E são eles que determinam aí as modalidades, as subclassificações ali dentro do esporte. Além do formato, as armas elas vão se diferenciar pelo papel que elas vão desempenhar em cada disputa, né? Como a zona de pontuação, por exemplo. Vamos relembrar um pouquinho sobre essas armas. A gente vai ter o florete, que pesa meio quilo e tem até 1,10 m de comprimento. E ele tem por objetivo atingir o tronco do adversário com a ponta da arma. A gente vai ter a espada, que vai ter 770 gramas e as mesmas medidas do florete, e ela pode atingir qualquer parte do corpo do adversário, mas sempre com a ponta da arma. E por fim, o sabre, que é usado somente por homens, ele é a menor das 3 armas, mede 1,05 e pesa meio quilo, e o objetivo é tentar atingir o adversário acima da cintura para cima, tá bom? Relembre um pouco do visual dessas armas, como elas são, cada uma delas, tá bom? No sabre e na espada, olha só outras características, as disputas são individuais ou por equipes. Logo, no florete, só há disputa individual. Essa disputa vai ocorrer em 3 tempos de 3 minutos, onde o indivíduo precisa alcançar ali para vencer, né, 15 pontos. Ele alcançando 15 pontos, ele vence. Em caso de ninguém conseguir alcançar esses 15 pontos, vai ter mais 1 minuto de prorrogação, onde quem marcar ali o ponto avança, né, segue na competição ou vence a disputa. A gente vai, para praticar a esgrima, precisa de alguns equipamentos, né? Alguns equipamentos são necessários. E aí o vestuário do esgrimista, ele geralmente é branco, tá bom? E além disso, eles devem obrigatoriamente usar aí os acessórios, né? O colete protetor, as luvas e a máscara de metal. Essas provas, elas acontecem em um campo específico, que a gente conhece as medidas agora. A pista vai ter 14 metros de comprimento por 1,5 a 2 metros de largura, tá bom?
As vestimentas utilizadas são essas que já citei para vocês e são necessárias e fundamentais para salvaguardar ali a segurança, né, a integridade física dos praticantes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham relembrado tudo que aprendemos ao longo dessa unidade, levem esse conhecimento para a vida. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.